Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de janeiro de 2022, são 22 horas e 38 minutos. Lição número 7 da classe de adultos. A Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia é o único livro do mundo que é capaz de transformar o caráter de alguém, né? Texto áudio. É importante que nesta aula você me acompanhe até o final para que assim você venha compreender cada tópico de uma forma simples e prática para que assim você venha edificar a sua vida e também a vida de seus alunos. Texto áudio. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Você conhece outro livro que consiga fazer estas coisas? Verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Introdução. A Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, como ela é de Deus e ela é viva, ela transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento sobre as coisas, nos dá entendimento sobre as coisas dos altos céus, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. E, portanto, a Bíblia ela é o único livro capaz de transformar o caráter de uma pessoa, um caráter a ponto de uma pessoa ser completamente transformada. É razoável que talvez um outro autor, Machado de Assis, por exemplo, William Shakespeare, alguém depois de ler essas obras, possa ter alguma mudança significativa até no seu caráter, em parte, né? Até, talvez seja até possível. Entretanto, a Bíblia ela se faz diferente porque ela transforma não somente o caráter pessoal de alguém, mas também a vida da pessoa, principalmente no que diz respeito à eternidade. Portanto, a Bíblia é o único livro capaz de transformar uma pessoa, o seu caráter de entendimento, de uma pessoa que outrora fazia coisas terríveis, né? Coisas que abomináveis aos olhos de Deus, agora é uma pessoa santa diante do Senhor, é uma pessoa santificada, purificada pela palavra, é limpa pela palavra. Então veja que a palavra do Senhor ela transforma as pessoas. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. É muito interessante que nós venhamos compreender e passar essa compreensão a outras pessoas que a Bíblia não deve ser debatida, a Bíblia tem que ser obedecida. É verdade, né, que alguns textos, algumas passagens bíblicas requer um pouco mais de compreensão e nem todos nós compreendemos, é bem verdade. Mas o que eu digo é a respeito das coisas que é claro para cada um de nós. E as pessoas acabam perdendo o seu tempo debatendo a palavra. A palavra ela precisa ser obedecida, compreendida e obedecida. Até para evitar o juízo e a morte. O que é isso? A Bíblia é o único livro que transforma o caráter de alguém. Por outro lado, a Bíblia também, ela pode nos dar a vida eterna, porque cremos no Cristo, cremos nele, através da sua palavra. Por outro lado, tem também a questão do juízo e a morte eterna,
quem não crê na palavra, quem não obedece, quem não vive a palavra, terá a morte e o juízo. Então é notório que nós precisamos obedecer à palavra do Senhor, compreender que obedecendo a palavra de Deus, estamos obedecendo a Deus. Por quê? Porque Ele vive desde a eternidade, desde sempre, Deus é Deus. Nós não conseguimos nem mesmo compreender a existência de Deus. Nós não conseguimos pegar um ponto e dizer, a partir daqui Deus começou a existir. Porque Deus sempre existiu, vai muito além do nosso entendimento de percepção de tempo. Até porque Deus não precisa de tempo. O tempo foi feito para nós, para que nós venhamos nos dar um norte, né? Mas Deus não precisa de tempo. Então vemos que nós precisamos compreender que obedecer à palavra do Senhor, estamos obedecendo ao Deus eterno. A palavra de Deus é espada penetrante. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Veja o que a Bíblia é capaz de fazer, a palavra de Deus é capaz de fazer. Ela vai lá no nosso interior, lá no nosso ser, lá no íntimo. Examina todos os nossos segredos obscuros, aquilo que nós não falamos a ninguém, e ela expõe, né? Ela examina e revela o nosso verdadeiro caráter. Quando nós lemos a palavra, toda vez que você abre a palavra, eu leio a palavra, nós compreendemos que a Bíblia vai falar contra nós. A Bíblia vai sempre nos dar uma palavra de exortação, de transformação de caráter. Por quê? Porque a Bíblia fala contra o nosso desejo. Nós queremos fazer algo para alegrar a carne, os nossos prazeres, e a Bíblia vai justamente nos revelar esse nosso caráter pecaminoso. Então, a Bíblia vai, na verdade, nos dar um norte e nos dizer, não é assim que você precisa fazer, você precisa mudar este teu modo de viver. Então, a Bíblia, ela mostra, na verdade, essa briga que há entre o espírito e a carne, né? Nós sempre estamos desejando as coisas da carne. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples, para que você compreenda a ideia da palavra. De modo geral, é claro, existem exceções, mas de modo geral, quando uma pessoa que tem uma certa idade tem dificuldade de usar o celular, por exemplo, vai pedir o neto ou a neta para mexer no celular e explicar as coisas para ele. Não há nenhum problema nisso. E esse avô ou essa avó vai falar com muito orgulho, o meu neto ou a minha neta me ensina e sabe fazer coisas extraordinárias no celular e eu não sei fazer. Mas essa mesma avó e esse mesmo avô, que por alguma razão tem a dificuldade de ler a palavra do Senhor, não pede para essa neta ou esse neto ler a palavra para ele ou para ela. Por aí você vê, nós temos uma tendência para aquilo que está nos tirando do foco da palavra. Ou seja, mexe no celular, pede para o neto mexer no celular para ele aprender a fazer as coisas, as chamadas, isso ou aquilo, mas não pede para o neto ler a palavra para ele ouvir. O adversário, ele faz qualquer negócio para nos tirar o foco da palavra. Não estou aqui dizendo que você não possa ter um celular, não é isso. E também não possa pedir o seu neto para te ensinar a mexer, não é isso. É que nós temos mais... Talvez assim a palavra seja mais coerente, né, para dizer, nós temos mais energia, né, nós somos mais enérgicos para as coisas da carne e não buscamos o do Espírito, nós não buscamos a palavra, nós ficamos o dia todo fazendo isso, fazendo aquilo, comendo, bebendo, né, claro, não precisamos fazer, e conversamos com um, conversamos com outro, e vamos aqui, vamos ali, mas nós sempre estamos ocupados para ler a palavra. Sempre há uma desculpa para não se ler a palavra, não praticar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Então veja que, e por que isso? Justamente porque a Bíblia vai ser sempre contra o nosso desejo. E é por isso que é tão difícil ler a palavra, mas é importante
que nós venhamos ter a prática da leitura da palavra. A palavra de Deus é apta para discernir a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Veja o que a Bíblia nos fornece, né? Nos faz ver, né? Até mesmo revela até os nossos pecados escondidos. Ela fala ao nosso coração também sobre a hipocrisia e a rebeldia. Quantas pessoas estão vivendo numa vida de hipocrisia? Tem muita ênfase para julgar o pecado alheio, mas não julga o seu pecado. E a rebeldia, então, nem se fala. Quantas pessoas dentro da igreja vivem um motim, né? Vivem uma vida de rebeldia contra o pastor, contra o líder, contra a irmã do círculo de oração, contra a missionária, contra isso, contra aquilo. Então veja que a palavra de Deus ela não fica imune, né? As pessoas não ficam imunes a essas coisas. A palavra do Senhor ela sempre vai falar contra essas coisas. E nós precisamos ter muito cuidado no falar da palavra, né? Precisamos muito ter essa obediência, essa observância da palavra do Senhor, para que nós não venhamos estar justamente aqui, na ideia de sermos hipócritas e rebeldes. Nós precisamos ser sempre pessoas claras e humildes diante do Senhor. Sinopse: a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. A Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Pois bem, a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então veja que nós precisamos ter a verdade. A palavra do Senhor também é verdade, como diz João 17,17. A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos firmar a nossa palavra na verdade, que é a palavra do Senhor. Também na justiça. A Bíblia também vai nos ensinar a respeito da justiça. Falar do Evangelho. Precisamos a cada dia mais falar, missionar, levar o Evangelho a toda criatura através da fé. Nós precisamos ter a fé em Cristo, cada dia mais firme, né? A salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Quantas pessoas já hoje não perseveram mais em oração? Os cultos de oração, por exemplo, de modo geral, é o culto sempre o culto mais vazio, que menos pessoas vão aos cultos de oração, justamente porque as pessoas, a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada ano que se encerra, as pessoas parece que encerram também a sua perseverança de oração. Há pessoas que estão deixando a oração de lado e colocando outras coisas no lugar para cobrir, para assim demonstrar ao homem que é uma pessoa santa diante do Senhor, mas a Deus ninguém engana. A Bíblia diz em Naum 1:3 que Deus não tem ocupado por inocente. Então que nós venhamos a cada dia mais perseverarmos na oração. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Então veja o que Satanás tem implantado no coração das pessoas, né? Ele se opõe a valores cristãos, principalmente a área aqui política. Quantos políticos aqui no Brasil não se opõem à fé, aos valores cristãos? Há até isso aqui é muito notório que nós venhamos mencionar, há até pessoas que se dizem cristãs, mas são favoráveis, por exemplo, ao plebiscito do aborto, só para se ter uma ideia, mas se diz uma pessoa cristã, ou seja, uma pessoa que está na política, dizendo que é cristão, mas está contra o valor cristão. Então veja que nós precisamos
acabar com este negócio. Então veja que o adversário ele vai implantando essas coisas na cabeça das pessoas, na mente dos corações, né? Dissemina o ódio, vem também a questão do desrespeito à vida, à corrupção. Então, se falando de corrupção no Brasil, então somos cheios, né? A vida aqui no Brasil é cheio de corrupção, principalmente entre políticos, né? Há outras áreas também, mas principalmente políticos. Vivem uma vida de corrupção. E a imoralidade. O Brasil é um país extremamente imoral. Então veja que são todos valores cristãos. Então o adversário tem colocado as pessoas contra esses valores cristãos, né? Que é a moralidade, a decência, a ordem. Então as pessoas, né? O Satanás implanta no coração das pessoas, na mente das pessoas, essa questão desses males e tantos outros males também, né? A destruição dos falsos argumentos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às teologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Ou seja, volta também a ideia de João 17:17. A sua palavra é a verdade. As pessoas estão se afastando cada dia mais da palavra, estão abraçando ideologias anticristãs e afastando com isso as pessoas da verdade, até porque, como eu já falei no início, a palavra vai sempre contra os nossos desejos. Então as pessoas usam isso para dizer que a palavra do Senhor não é algo da parte de Deus. Inclusive usa até a questão do amor de uma forma equivocada, dizendo como o amor como uma aceitação. Você ama quem você aceita. De forma geral, eu vou falar melhor para você. Se um filho quer fazer algo errado e o pai quer o amor desse filho, o que esse pai faz? Esse pai permite que esse filho faça algo errado para que assim esse filho venha amar o seu pai, porque o pai permitiu ele fazer algo que o filho queria. Isso é uma grande realidade nos dias atuais aqui no Brasil. Vemos os pais, né, deixando os filhos fazerem tudo o que querem fazer, esquecendo-se que, na verdade, esquecem-se do valor cristão, até do valor humano em si, né? Impedir que o adolescente, que a criança faça algo errado para futuramente não se tornar uma pessoa pior, né? Então, ou seja, as pessoas tendem sempre para as coisas erradas da vida, procuram sempre as coisas erradas. Minha mãe sempre fala, e possivelmente sua mãe também deve ter falado alguma vez, né? O que é bom ninguém procura aprender. E infelizmente é uma grande verdade, né? As pessoas tendem sempre para as coisas erradas. Aí vem também a questão do ateísmo, do relativismo. O relativismo, por exemplo, está muito dentro da igreja hoje, falando que o pecado é relativo, né? Que tudo é muito relativo, que era pecado antigamente, hoje não é mais pecado. Não, se era um pecado antes, hoje continua sendo pecado, isso não muda. Ou seja, estão relativizando muitas coisas. O secularismo, quantas das vezes nos templos o mundo tem entrado na igreja, né? A forma secular, estão colocando até, fazendo tudo secular, né? Carnaval gospel, festa junina gospel e vai-se embora, né? Usam tudo para justificar a questão da secularização dentro da igreja. A destruição de toda a altivez. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância, que é a arrogância, né? E as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado ao ensino de Cristo. Precisamos pregar a palavra, justamente para mostrar às pessoas sobre as questões que falam contra a rebeldia, contra o orgulho, contra a arrogância, até mesmo das vaidades humanas, né? Por quê? Porque Satanás ele vai atuar na mente das pessoas justamente para que essas pessoas se tornem pessoas rebeldes, orgulhosas, arrogantes. Então nós precisamos pregar a palavra, mais uma vez, com o uso da palavra do Senhor sendo falada corretamente, certamente
as pessoas virão ao arrependimento. Sinopse. Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Certamente você conhece algumas pessoas assim, né? Que são arrogantes, acham-se no direito de menosprezar as pessoas mais humildes, porque talvez essa pessoa tenha um certo conhecimento disso ou daquilo, ou tenha uma vida um pouco melhor financeiramente falando, então acaba sendo uma pessoa soberba, né? Que fica acabando humilhando pessoas mais simples, mas Deus não se agrada desse negócio. Soberba é algo que Deus não está nesse negócio. Deus sempre vai abater a pessoa soberba, porém vai dar graça ao humilde. Cristo é nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Então veja aqui um grande exemplo de Cristo para nós, lavar os pés dos apóstolos, considerado como sinal de humildade, principalmente aqui a ideia de que Cristo não teve usurpação de ser igual a Deus. Então veja que o Cristo, ele é humilde. Ele disse lá no livro de Mateus que ele era manso e humilde de coração. E tanto de coração aqui é a essência, né? Cristo na essência ele é humilde. Ou seja, Jesus não era humilde só de uma forma de demonstrar aparentemente, mas na verdade era na essência. Por que isso? Porque algumas pessoas parecem ser humildes só na aparência, mas o coração é soberbo. Por isso Jesus disse, eu sou humilde de coração, ou seja, a minha essência é humildade. Tanto é que ele provou isso, não quis ser igual a Deus e também lavou os pés dos discípulos. E ele estava sempre debaixo da autoridade de Deus. Senhor, Pai, faça sempre segundo a sua vontade. O Senhor sempre colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, ou seja, isso é de fato a simplicidade de Cristo, a humildade de Cristo. E nós, assim como ele, também devemos ser humildes. A humildade é uma virtude cristã. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Então nós devemos comportar com modéstia e reconhecer as nossas próprias fraquezas. Quantas pessoas só falam da sua força, só falam daquilo que lhe é bom, né? Mas não tem a simplicidade, né? A humildade de também falar das suas fraquezas, naquilo que lhe é fraco, né? Nós devemos ser pessoas modestas, né? Até mesmo no nosso vestir, no nosso portar aqui, o vestir aqui está sempre vestido adequadamente para a ocasião. Por que isso? Porque algumas pessoas acham que o se vestir tem que ser de uma forma muito exuberante para aparecer. Não, até as nossas roupas, por mais sofisticadas que sejam, nós devemos ser sempre humildes, tratando as pessoas com simplicidade. Né? Sinopse. Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados por sua palavra. Conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição, a revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então, quando nós somos humildes diante do Senhor, recebemos a sua palavra como verdade, somos humildes uns para com os outros, a palavra de Deus vai nos transformar e, consequentemente, teremos
as bênçãos divinas. Então, e quais são essas bênçãos divinas? Tendo os dons espirituais, o fruto do Espírito, a salvação em Cristo e futuramente morar nas mansões celestiais. Revisando o conteúdo, número 1, os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Número 2, se o endurecermos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Número 3, um método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Número 4, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Número 5, Cristo ensinou que era para entrar no reino dos céus, tem que se portar com humildade. Ou melhor, Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus tem que se portar com humildade. Então que nós venhamos ter essa humildade diante da palavra do Senhor, pregar ela com firmeza, sabendo que a Bíblia transforma as pessoas. Mas para que a Bíblia transforma as pessoas, para que a Bíblia venha transformar as pessoas, nós precisamos pregar a palavra, falar da palavra da forma que a palavra é. Não usar subterfúgios humanos. A palavra diz A é A, a palavra diz B é B e ponto. Nós muitas das vezes queremos fazer o que chamam hoje de politicamente correto, mas fazemos divinamente errado. Então nós devemos pregar a palavra como a palavra é, para que assim a Bíblia venha transformar as pessoas, assim como você foi transformado. Outras pessoas também precisam ser transformadas pela palavra através da pregação da palavra. E quem é que vai pregar a palavra? Eu e você. Nós devemos a cada dia mais estar pregando a palavra, mostrando que a Bíblia transforma as pessoas, mostrando que a cada vez que falamos da palavra do Senhor, o Senhor nos dá a palavra e certamente ela não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, como diz lá em Jeremias 55:11, né? A palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem bastante interessante, está no livro de João, capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, nós precisamos continuar pregando a palavra, sabendo que por conta disso nós seremos perseguidos. E glória a Deus que você seja perseguido por causa da palavra. Isso quer dizer que você está fazendo o que tem que ser feito, falando de acordo com a palavra. Então, Jesus disse, João 15:20, que nós seríamos perseguidos assim também como ele o foi. E como as pessoas guardaram a palavra do Senhor Jesus, também guardarão a nossa. Por quê? Porque a nossa palavra será idêntica à palavra de Jesus. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de pregar a palavra de Deus, porque o Deus da palavra certamente te dará a palavra. Que Deus em Cristo continue te abençoando, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!